É meio louco o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, porque justamente o reduto republicano do Texas está agora virando as costas para Trump. O estado foi durante décadas a fortaleza dos conservadores e, nos últimos anos, especialmente dos apoiadores de Trump. Mas justamente agora estão começando lá desenvolvimentos que estão deixando Washington em estado de alerta máximo, e isso justamente há poucos meses das eleições de meio de mandato, que são incrivelmente importantes. Porque no Texas, um jovem político democrata de Austin, James Talarico, está assumindo o comando e ele está unindo tanto democratas quanto republicanos contra Trump. O democrata não fala com o tom clássico da esquerda. Em vez disso, ele argumenta com moral cristã, citações bíblicas e responsabilidade social. E com isso, ele atinge exatamente o núcleo do eleitorado conservador. Ele não apresenta Trump como um adversário ideológico, mas sim como um problema moral, e é exatamente isso que o torna tão perigoso. Talarico consegue unir republicanos moderados, eleitores independentes e democratas clássicos em um ponto: o cansaço causado por Trump. Sua campanha registra doações incrivelmente altas, enorme atenção da mídia e forte ressonância nos subúrbios, cidades universitárias, entre os jovens, mas também nos redutos religiosos. E isso acontece justamente enquanto a estrutura geral de poder no Texas está mudando. Devido à mudança demográfica, cada vez mais democratas estão se estabelecendo lá. A população comum sente fortemente os efeitos da política econômica de Trump ali. Até eleitores ultraconservadores se sentiram traídos pela política sensacionalista de Trump e estão se afastando. O presidente sofreu sua primeira grande derrota semanas atrás em uma eleição suplementar para o Senado estadual. O presidente já sofreu sua primeira grande derrota há poucas semanas em uma eleição suplementar para uma vaga no Senado federal, quando sua candidata perdeu para o desafiante democrata por 14 pontos percentuais. Por isso, Trump encara o segundo maior estado com medo e postura de confronto, pois ele oferece 40 delegados eleitorais. Pois se o Texas realmente se tornar democrata, isso não só mudaria todo o equilíbrio de poder nos Estados Unidos, como também poderia custar a presidência de Trump já em novembro. Hora de olhar para o Texas, porque o antigo reduto republicano está mudando justamente antes das eleições de meio de mandato. Porque mais pessoas estão se afastando de Trump? Quem é James Talarico e por que ele está tendo tanto sucesso agora? E o que acontece se o estado realmente se tornar uma democracia? No vídeo de hoje, vamos analisar essas questões. Desde os anos 90, o Texas tornou-se uma fortaleza quase totalmente republicana. Em 1994, George W. Bush foi eleito governador e, anos depois, o Texas forneceu até o presidente dos Estados Unidos com ele. Desde então, os republicanos dominam quase todos os cargos estaduais, como governador, senador e juiz. A política local é profundamente conservadora. E para Trump, o Texas se tornou, no mínimo desde 2016, um pilar central do seu poder. Aqui, ele conseguiu maiorias expressivas, pois seu discurso sobre segurança de fronteiras, força econômica, indústria do petróleo e valores conservadores era bem aceito. A imagem clássica do texano conservador fez o profiling funcionar melhor e provavelmente decidiu a eleição. Eleitores recebiam anúncios personalizados conforme suas atividades online, o que também ocorre aqui. Assim, o Texas também atuou como amplificador nacional da política MAGA de Trump. Além disso, há o tamanho impressionante. O Texas tem 40 delegados no colégio eleitoral, só a Califórnia tem mais. E na Câmara dos Representantes, o Texas envia 38 deputados. Isso mostra que pequenas variações nos votos podem mudar maiorias nacionais. Se os republicanos perderem cadeiras no Texas, o equilíbrio fica ameaçado. Além disso, existe o efeito psicológico. Enquanto o Texas for republicano, o mapa conservador segue fechado e o estado é visto como termômetro do prestígio republicano nacionalmente. Se esse estado vacilar, isso sinaliza para outros estados tradicionalmente republicanos. É isso que ocorre agora, já que mais pessoas no Texas se afastam de Trump devido à sua política econômica desastrosa. De acordo com cálculos recentes, os importadores e consumidores nos Estados Unidos atualmente arcam com 96% de toda a carga tarifária. O democrata Ro Khanna resumiu muito bem. Essas tarifas não tinham a ver com segurança. Eram um imposto para famílias e pequenas empresas para financiar uma guerra comercial irresponsável. Enquanto isso, o círculo próximo de Trump lucrava manipulando ações. A Tax Foundation calculou que as tarifas de Trump custam aos cidadãos de $1.000 a $1.300 por ano. Esse é o maior aumento de impostos sem aprovação do Congresso desde 1993. Em vez de criar novos empregos, só em 2025 mais de 100 mil foram perdidos, e isso enquanto a inflação também não foi contida. Trump não cumpriu suas promessas de campanha até agora, e a situação dos trabalhadores comuns no Texas só piora.
Trump também se distancia de sua base em outras áreas. No Texas, quase nada é tão importante para a identidade quanto a política de fronteira. O estado compartilha uma fronteira de mais de 1.200 quilômetros. Medidas rígidas contra a migração ilegal eram consenso político por muito tempo, mas até nesse tema sensível já aparecem fissuras. No ano passado, o conflito de competências entre o governo federal e o Texas se agravou. O Texas lançou missões de fronteira, mobilizou a Guarda Nacional e construiu barreiras, enquanto Washington contestava algumas ações na justiça. Argumentou que isso representava uma violação direta da competência federal. Esse confronto levou a um impasse político permanente, que por parte da população passou a ser visto menos como demonstração de força e mais como uma disputa de poder ineficiente. Soma-se a isso a prática das deportações. Batidas do ICE e mais fiscalizações no Texas afetam tanto recém-chegados quanto famílias já integradas há anos. Em regiões de rápido crescimento, como Houston e Vale do Rio Grande, empresas da construção, agricultura e gastronomia enfrentam falta de mão de obra. Associações empresariais conservadoras já alertam sobre possíveis consequências econômicas negativas. Com isso, Donald Trump perdeu naturalmente o eleitorado hispânico, um tema importante, já que a demografia do Texas mudou muito nos últimos anos. Hoje, é um dos estados que mais cresce nos Estados Unidos. Desde 2010, a população cresceu em vários milhões de pessoas. O crescimento foi especialmente forte em regiões urbanas como Austin, Dallas-Fort Worth e Houston. O ponto principal é que esse crescimento ocorre sobretudo entre minorias e pessoas vindas de fora. A população hispânica já representa cerca de 40% da população total do Texas, e essa tendência continua crescendo. Entre os menores de 30 anos, eles já são o maior grupo populacional. Esses grupos estão se distanciando mais de Trump enquanto o Texas muda com a migração interna. Nos últimos anos, centenas de milhares de pessoas deixaram a Califórnia, Illinois, Nova York e Washington. Muitos vêm pelos baixos impostos e empregos, mas trazem opiniões políticas mais moderadas ou liberais, efeito notável no polo tecnológico de Austin. O resultado é uma erosão gradual da dominância republicana. Em várias grandes cidades e subúrbios, as vantagens republicanas diminuíram continuamente. E ninguém representa esse novo Texas tão claramente quanto James Talarico. Ele é jovem, tem formação acadêmica, socialização religiosa e argumenta de forma politicamente moderada. Ele vem da região de Austin, centro do boom tecnológico e educacional do Texas, onde tradições conservadoras, economia de alta tecnologia e jovens recém-chegados se encontram. Embora, para um democrata, ele adote uma abordagem um tanto incomum. Ele fala sobre fé, moral e responsabilidade social, mas não em um tom de guerra cultural. Ele cita passagens da Bíblia para fundamentar a justiça social. Ele argumenta que os valores cristãos significam compaixão, estabilidade e uma política responsável, e que tudo isso está sendo pisoteado por Trump. Isso funciona no Texas, ainda muito influenciado pela religião, recebendo apoio da base democrata, republicanos moderados e independentes. Recebe apoio de hispânicos e recém-chegados que veem o Texas como economicamente atraente, mas tem menos envolvimento ideológico na política. Muitos americanos o veem, junto com Gavin Newsom, como nova liderança dos democratas que estão se reorganizando. E alguém que realmente teria o potencial de virar o Texas, que há anos é um reduto republicano, o que no final das contas poderia decidir toda a eleição. Os democratas já obtiveram um sucesso importante semanas atrás. Em uma eleição suplementar para uma vaga no Senado estadual, o candidato democrata, o líder sindical, Taylor Hammett, venceu com uma vantagem de 14 pontos percentuais. Taylor Hammett venceu a candidata apoiada por Trump em um distrito onde o presidente obteve 58% dos votos em 2024. O resultado representa uma mudança significativa de 31 pontos percentuais a favor dos democratas. Dan Patrick, o vice-governador republicano do Texas, chamou isso de um alerta. Nossos eleitores não devem dar nada como certo. As declarações dele se assemelham às de outros republicanos que, recentemente, estão mais preocupados em perder a eleição. Ninguém esperava um fracasso tão grande dos republicanos. Trump apoiou publicamente a candidata opositora várias vezes. Ele escreveu sobre isso no X. Os radicais de esquerda dos democratas estão gastando uma fortuna para derrotar um verdadeiro lutador MAGA. Na verdade, foram os republicanos que investiram recursos consideráveis na campanha eleitoral e produziram materiais de campanha lá. Republicanos gastaram 2,5 milhões de dólares na campanha, enquanto o democrata usou cerca de 380 mil, principalmente de pequenas doações. O resultado, com uma virada de 31% a favor dos democratas, aparentemente surpreendeu até Trump. Afinal, ele mesmo sabe melhor do que ninguém o quão apertada é sua vantagem no Senado e na Câmara dos Representantes. Isso provavelmente explica também sua viagem de última hora ao Texas no início de março.
Se o estado mudar de lado nas eleições de meio de mandato, Trump perderia poder em várias áreas, o que muitos analistas veem como o possível fim de sua carreira política. Se vocês também têm interesse no que está acontecendo agora na Califórnia, então posso recomendar muito este vídeo para vocês. Divirtam-se, nos vemos na próxima vez. Até lá, tchau!